Não existe mágica, né? É junção de técnica, treino, feedback e persistência, né? Técnica é o seguinte, tem jeito de fazer, tem forma de fazer. Treino, você tem que realmente masterizar isso, né? Se comprometer para fazer aquilo semanalmente, diariamente. Feedback, é interessante que você receba feedbacks. O que as pessoas estão falando, o que você pode melhorar. Não esse tipo de feedback aqui, ó. Ah, legal, parabéns. Não, um feedback verdadeiro, um feedback real. Feedback que é o seguinte, ó, poxa, parabéns, gostei muito de tal coisa que você fez, que você falou, né? Gostei disso, gostei daquilo. Especificidade, né? E depois, tem alguma coisa para melhorar? O que você faria? Né? O que você sugeriria para melhorar? Então, ó, eu faria tal coisa diferente, eu faria assim, eu faria assado. A coisa talvez mais importante, além da técnica, do treino, do feedback, é persistência. É você começar e não parar mais. Começou, não para mais. Marketing médico, vilão ou herói? Coloca aí pra mim, o que ele é pra você, herói ou vilão? Vamos lá, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Wilder Sidney, sou médico, educador, empreendedor, e nos últimos 2 anos eu venho produzindo conteúdos para ajudar médicos a fazer parte dos 15% que vivem de atendimento particular. Nosso grande movimento aqui é um movimento de resgate da boa medicina, esse movimento que inclui milhares de médicos já do Brasil inteiro que estão já trilhando esse caminho aí de muito mais qualidade no atendimento, mais impacto na vida dos seus pacientes, muito mais satisfação com a medicina, né? Muito mais potência, como diria o Spinoza, o professor Álvaro Leite trouxe ontem, muito mais alegria, né, nos seus atendimentos, no seu dia a dia como médico e, consequentemente, retorno financeiro mais justo, mais qualidade de vida, tá bom? Se junte a nós nesse movimento. Ó, a Domila tá falando que é herói. Muito bom, Domila. Então, olha só, o que acontece? O marketing, fazer marketing, ele acaba sendo um grande obstáculo, né, que tem impedido muitos médicos de viver de atendimento particular. Então, por achar que marketing médico é um vilão, entender que isso é errado, acaba que os médicos estão deixando de viver de atendimento particular, ou estão postergando, ou estão demorando muito para conquistar o que poderiam estar conquistando já. E eu já ouvi de tudo, eu já ouvi que marketing é coisa de médico que não tem formação, de médico que não é capacitado, que a gente não deve se autopromover, que isso fere as regras do CFM. Já ouvi muita coisa. Mas na verdade, sabe o que eu descobri? Talvez você saiba, talvez não, mas convivo com médico, assim, de perto, desde que o CVM começou, que já vão fazer 2 anos. E o que eu descobri é que, na verdade, tudo isso é desculpa. E calma, não tô aqui falando que as pessoas inventam desculpa de forma consciente. Eu acho que isso acontece de forma inconsciente. Porque, na verdade, o que está por trás dessas desculpas, né, entre aspas, é o medo da opinião alheia, principalmente, e depois a vergonha. O que está na maioria das vezes, né, é óbvio que tem médico que faz coisa errada, que fere as regras do CFM, que fere o código de ética, né, que transforma o marketing em algo ruim. Existe. Mas a grande maioria não faz isso. Então, portanto, essa questão de eu não faço marketing porque é errado, por isso, por aquilo, na verdade é desculpa. Medo do que os colegas vão pensar, o que vão pensar, o que vão falar de mim, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo, né? Meus preceptores, meus professores, minha família. Então existe esse medo, né, que pode estar consciente ou não aí na sua cabeça, mas ele existe, né? Eu escuto isso quase todos os dias, percebo isso todos os dias, né, nesses últimos 2 anos aí, lidando diariamente com médicos. E eu sou um deles também, né? Eu sou médico, eu sou um de vocês. E eu acho que no fundo é isso que nos paralisa, tá? E a vergonha, né, também, às vezes tem um problema de, né, autoestima, não gosta de alguma coisa no corpo, não se acha bonito, não se ama, e acaba que vai deixando a oportunidade de começar, né, e de construir sua marca aí através do marketing médico. Então é o seguinte, na live de hoje, a promessa é o seguinte, na live de hoje eu vou mostrar que é possível sim fazer marketing da forma certa, de forma ética, de forma íntegra. Mais do que isso, eu vou te ajudar a superar esse obstáculo do medo e da vergonha. A promessa é ajudar, porque é algo que às vezes
demora um tempinho. Eu espero que na live de hoje eu consiga te mostrar alguma coisa que você não esteja enxergando ainda. A gente tem... Fala aí pra mim se faz sentido, essa parada do medo aí. Quem tem medo aí da opinião alheia? Quem tem medo da opinião alheia? Se não quiser... Se você tem medo da opinião alheia, provavelmente você não vai comentar, então só aperta no coraçãozinho aí que eu vou saber. Temos vários exemplos de médicos, né, que a gente já ajudou, que tinham esses obstáculos, né? O medo como obstáculo, a vergonha como obstáculo, né? E que... Boa, Potira, bacana. Parabéns por ter se libertado disso. Conseguiram vencê-los, né? Inclusive tá aí, Potira, nossa aluna. Estão colhendo os frutos disso. O exemplo que eu trouxe aqui é o da Natália Valente, que é que me marcou muito da Natália, porque a Natália, quando ela entrou, ela nem ligava a câmera do Zoom. Então você... Ali, ó, o Bernardo também, ó. Tinha antes do CVM, agora não tem mais. Boa, Bernardo. Isso aí, cara. Bacana. A Natália, ela simplesmente falava o seguinte, eu jamais vou utilizar vídeos, eu jamais vou me expor dessa forma, não sei o quê. E às vezes tem outra coisa também, né, pessoal? Às vezes a pessoa não gosta de vídeo. Às vezes tem isso também. Eu não vou ficar assistindo vídeo, não gosto, né? Eu acho que ela chegou a falar isso também. E na verdade eu descobri, né, conhecendo um pouco mais sobre ela, que tinha essa questão. E na verdade eu acho que isso, em grande medida, é o que acontece com muitos de nós, né? Uma outra pessoa também que eu quero citar é o João Paulo Lomelino, que também tinha essa questão. Ele falava, não, lá no YouTube eu faço, os vídeos do YouTube é melhor, porque por isso, por aquilo, mas no Instagram eu não faço não. Não sei, no Instagram, não sei, a gente se expõe demais, não sei o que, acho perigoso se expor, não sei o que. Foi mais um também que venceu esse medo, que venceu essa vergonha, que venceu esses receios e venceu esse obstáculo, né, de fazer marketing. E o João Paulo tá aí explodindo de forma realmente gigante, assim, exponencial. Esses dias bateu 1 milhão de views no vídeo dele no TikTok, tá ganhando uma proporção gigante. Parabéns, viu, João Paulo, se estiver ouvindo aí. Assim como vários outros que já falaram aqui espontaneamente, o Bernardo, a Potira, a Domila, né? Então, isso é muito massa. Então, olha só, o que acontece? Se você é novo, você está chegando aqui agora, a primeira coisa que pode pensar é, então é fácil, então é um passe de mágica, eu vou começar a ver as lives do CVM, eu vou fazer isso, eu vou conhecer mais do CVM e como um passe de mágica eu vou me destravar, eu vou superar esse bloqueio. E como eu disse no início, na verdade não é tão simples assim. É preciso que haja comprometimento, assim como tudo na vida. Não existe mágica, né? É junção de técnica, treino, feedback e persistência, né? Técnica é o seguinte, tem jeito de fazer, tem forma de fazer. Treino, você tem que realmente masterizar isso, né? Se comprometer para fazer aquilo semanalmente, diariamente. Feedback. É interessante que você receba feedbacks. O que as pessoas estão falando, o que você pode melhorar. Não só não esse tipo de feedback aqui, ó. Legal, parabéns. Não, um feedback verdadeiro, um feedback real. Feedback que é o seguinte, poxa, parabéns, gostei muito de tal coisa que você fez, que você falou, né? Gostei disso, gostei daquilo. Especificidade, né? E depois, tem alguma coisa para melhorar? O que você faria? Né? O que você sugeriria para melhorar? Então, eu faria tal coisa diferente, eu faria assim, eu faria assado. E a coisa talvez mais importante, além da técnica, do treino, do feedback, é persistência. É você começar e não parar mais. Começou, não para mais. Tá? E eu adianto uma coisa, o início é doloroso, vai doer no início, você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir mal, né? Vai ter os amiguinhos, principalmente os homens, né? As mulheres eu acho que de forma diferente também passa por isso, que é aquela crítica através do humor, sabe? E aí, tá fazendo vídeo agora, não sei o que, blogueirinho, não sei o que. Aquelas, sabe, aquele bullying, aquele bullying eufemizado, né? Só saber que isso vai acontecer e se blindar e entender que isso é normal, que faz parte, tudo bem, entendeu? Faz parte do processo, faz parte do combo, né? Uma coisa que eu posso adiantar é o seguinte, que vai valer a pena demais, assim, demais. E eu vou trazer aqui alguns motivos,
né, para te mostrar que sim, vai valer a pena. Agora também existem os colegas que não querem se comprometer, né, que não estão a fim de superar esses obstáculos, né, essas críticas, não querem sair da zona de conforto, que não querem aprender. E aí o que acabam fazendo? Acabam buscando ajuda de agências, por exemplo. Aí faz aqueles postzinhos, sabe? Só post de doença, né, que gera uma conexão muito pequena, que gera baixo engajamento, né, que usa aí as agências que fazem isso, não é o médico, e acaba que, enfim, não funciona de forma adequada, né? Isso é muito comum. Não trazem pacientes no final das contas, né? Não atraem pacientes. Ou então apelam, né, para mostrar antes e depois, né? Aí começa a realmente fazer coisas que ferem a ética médica, que ferem, né, o código de ética, a publicidade médica do CFM e tal. Ou então vão para revistas, vão para TV, vão para os meios mais tradicionais, né? O grande lance é o seguinte, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Não é isso que a gente recomenda. Terceirizar o seu marketing, delegar o seu marketing, ou fazer o marketing de esperança, né? O que é o marketing de esperança? É você abrir o consultório, mandar fazer seu cartão de visitas lá, agora digital também, né? Divulga ali nos grupos da família e fica esperando os pacientes chegarem, ou então fica rezando para a agência de marketing que você contratou fazer o trabalho deles lá direitinho e fica esperando. Marketing de esperança é exatamente ficar numa posição passiva, esperando. E a gente defende o contrário, que você seja proativo, que você, mesmo que você delegue para uma agência, mas que você esteja ali em cima, conversando não todo dia, mas ter ali pelo menos uma reunião semanal para entender, para ver o que está sendo feito, para dar sugestões de melhoria, enfim. Como é que então a gente vê o marketing por aqui? A gente vê o marketing como um herói. A gente vê o marketing como uma oportunidade gigante, né? A gente está em 2021, no meio de uma pandemia. Nunca o marketing médico digital foi tão necessário, foi tão poderoso. Telemedicina, né? A digitalização, né? O marketing digital veio para ficar, né? A gente está utilizando isso agora aqui, por exemplo, como ferramenta de ajuda, como uma ferramenta do bem, né? Como uma ferramenta útil, benéfica. Então, marketing é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você tem aquela frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Se você prescreve um medicamento que a dose 10 miligramas, você prescreve 100 miligramas, você está utilizando uma ferramenta de cura, que é o remédio, tá ali e vai fazer mal. Então, marketing é uma ferramenta. O grande lance é o seguinte, qual é a filosofia do CVM? Que você use o marketing, essas ferramentas, com a sua autenticidade, do seu jeito, com a sua verdade, ajudar os seus potenciais pacientes. Então, o que a gente entende é o seguinte, fazendo analogia aqui, o marketing médico hoje, a gente entende ele como uma extensão do trabalho do médico, uma coisa muito natural. Então, por exemplo, Sidney, eu até imagina que tem muitos colegas que estão só no SUS, então estão só nos plantões e querem abrir consultório. Muitas vezes elas pensam assim, poxa, mas eu não queria sair do SUS, porque no SUS eu consigo ajudar as pessoas, não sei o quê. E o que a gente fala para essas pessoas é o seguinte, olha, só em você fazer marketing de conteúdo, que é o tipo de marketing que a gente defende aqui, né, e fazer da forma certa, você vai conseguir ajudar muita gente, muito mais gente, inclusive, do que você ajudaria no 1-a-1, no consultório. Então, se você, por exemplo, tá ali fazendo conteúdo, segunda, quarta e sexta, postando um vídeo, terça, quinta e sábado, postando ali uma imagem com um texto, tudo isso com foco em ajudar os seus pacientes, em resolver uma dor, em tirar uma dúvida, em tirar um mito, né, e falando de algum sintoma, ajudando o paciente a perceber que ele pode ter alguma doença, interagindo com essas pessoas, né, fazendo lives, respondendo essas pessoas, enfim, fazendo isso, você está ajudando também. É só a proporção que muda, entendeu? Então, ao invés de ajudar uma pessoa que vai estar na sua frente, no consultório, você vai estar podendo ajudar muitas pessoas, milhares de pessoas. Com o tempo, se realmente você quiser atingir mais pessoas, você pode atingir milhões de pessoas. Então é uma ferramenta incrível. Então é só para médico charlatão? É uma ferramenta. Então médicos bons, médicos que não são charlatões, deveriam
usar essa ferramenta. Eu digo até mais, deveria ser uma obrigação. Eu acho que a partir nos próximos juramentos aí, que foram atualizados de Hipócrates, ou então durante as formaturas, deveria estar. E eu usarei o Instagram e o YouTube, né, com o intuito de produzir conteúdo de valor para o meu paciente, que ajudem as pessoas. Não só para quem é meu paciente, mas para todas as pessoas que tiverem contato com aquilo. Olha que massa. Entende? Então, assim, acho que a primeira coisa é essa, entender que é só uma ferramenta, que ela pode ser usada para o bem e para o mal. Segundo, usar ela, o que a gente recomenda é que você use para o bem, que você use para ajudar os seus potenciais pacientes, né? E por que isso, qual é a sacada, o que está por trás disso, Sidney, que vai fazer com que isso vai ajudar meu consultório, minha clínica, meu atendimento particular? Muito simples, uma coisa simplória, mas que é cientificamente comprovada. A gente chama de gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental é uma forma de comunicação, né? É um atalho mental, né? Gatilho pode ser também uma tradução de atalho, que é o seguinte: a gente tem tanta coisa para pensar, tanta decisão para tomar na vida todos os dias, que esses gatilhos, foi estudado, né, essa forma de comunicação que chamam-se de gatilhos mentais, que eles ajudam, né, as pessoas a tomarem decisões sem fazer tanta consideração. Então, por exemplo, existe o gatilho mental dos pais, que na verdade é da autoridade. O que o pai ou a mãe falam para um filho, o filho não fica pensando muito, deixa eu considerar aqui o que a minha mãe está falando, o que meu pai está falando. Não, ele tem uma autoridade tão grande com a pessoa, com o filho, que ele fala assim: filho, faz isso, e o filho, a chance do filho fazer é muito maior do que não fazer. Então é um gatilho mental. O pai, ele tem já o pai e a mãe, os pais, eles têm um gatilho mental já natural, que é o da autoridade. Esse gatilho aqui, acaba que com o tempo você vai criando autoridade também, né? As pessoas vão te vendo como autoridade, muito além somente de ser médico. Mas é um médico que me ajuda, é um médico que sabe muito, é um médico que estuda muito, é um médico isso, um médico aquilo, e aí você se torna... Você aperta na cabeça, na mente das pessoas, gatilho mental, essa autoridade. Mas o mais importante não é o gatilho da autoridade aqui. O mais importante é um segundo gatilho, o gatilho da reciprocidade. Toda vez que você ajuda alguém, seja através de uma informação que você passa num conteúdo, seja através de fazer uma cirurgia com ela, você está apertando no gatilho da autoridade, da reciprocidade. Essa pessoa ela fica grata. O que acontece? É como se ela ficasse em dívida, ela se sente em dívida. Então, o gatilho da reciprocidade, ele é poderoso aqui, porque cada pessoa que tiver contato com seus conteúdos, seu marketing médico, vão ser potenciais. Eles se tornam automaticamente potenciais pacientes. Por quê? Porque você já ajudou eles. E ao passo que você ajuda, você cria, né, essa reciprocidade. Com o tempo, se você continua fazendo isso, você se torna uma autoridade. Então, uma autoridade com a reciprocidade, daqui a pouco essa pessoa, na sua comunicação, você pode, por exemplo, utilizar um outro gatilho mental, por exemplo, que é o de urgência. Olha só que interessante. Imagina que deixa eu ver aqui, uma especialidade aqui, ginecologista. Imagina que você é ginecologista. E aí você produz um conteúdo, você já está produzindo conteúdo ali com frequência, né, para os seus pacientes. Você já tem ali uma audiência de pessoas, não necessariamente só seguidores, tá? Mas pessoas que assistiram teus vídeos, pessoas que foram no teu site, pessoas que se envolveram com teus conteúdos, seja imagem, seja vídeo, seja carrossel, enfim, seja Reels. E no segundo momento, você faz um conteúdo direcionado para essas pessoas, por exemplo, da seguinte forma: você fala de uma urgência oculta que ela pode estar tendo ali. Então, por exemplo, você sente dor durante a relação, durante o ato sexual? Você sente isso, você sente aquilo? Então, deixa eu te falar, provavelmente, se você está sentindo isso, você pode ter um problema chamado endometriose. A endometriose é isso, é uma doença que afeta não sei o que, e por isso é importante que você procure com urgência o seu ginecologista de confiança. E aí você usa, né, a urgência para a pessoa tomar uma ação. Então os gatilhos mentais, eles criam uma conexão inconsciente, a pessoa confia mais em você quando você usa essa comunicação, e no final você usa isso para no final também estimular essa pessoa a tomar uma ação que seja benéfica para ela. Pode ser usada para manipular?
Pode. E usam isso com a gente o tempo todo. Então, quando você entra por exemplo, quando você entra para comprar uma passagem aérea, que tá lá assim, ó, tantas pessoas entraram no site para fazer essa compra. Isso é um gatilho mental. Só restam tantas poltronas, um gatilho mental. Esse de tantas pessoas entraram é o gatilho mental da prova social. Esse de faltam poucas poltronas é o gatilho mental da escassez. Todos esses gatilhos empilhados, eles fazem com que a gente crie mais, a gente confie mais naquela empresa. Então, por exemplo, um outro gatilho mental que a empresa pode usar é a maior, a pioneira, empresa aérea mais, enfim, a primeira empresa aérea do Brasil, exemplo. Isso é um gatilho mental também, gatilho mental autoridade. Então, quando se usa essa comunicação através desses gatilhos, a gente confia mais e a gente tende a tomar uma ação. Então, agora imagina você usar essa comunicação, esses gatilhos, entregando um conteúdo que salva vidas. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Porque é isso, na verdade, o que a gente recomenda que você faça. É isso que a gente recomenda que você faça. Beleza, Sidney, eu já entendi que o marketing é uma ferramenta poderosa, que eu posso já usar ela em favor do meu paciente, que eu posso usar ela como, inclusive, um trabalho social. Olha que legal. Talvez você saiba, talvez não, mas quando você publica um vídeo e você, só em publicar esse vídeo, se alguém compartilhar, acabou, você perde o controle sobre ele. Você perde. Então, assim, mesmo que você queira, você esteja, sei lá, Sidney, eu trabalho com dermatestética, eu quero atender um público AB. Se você faz marketing médico, o seu conteúdo não vai atingir só o público AB. Seu conteúdo vai atingir o público A, B, C, D, E. Por quê? Porque hoje quase todo mundo tem iPhone. Tem smartphone. Com as ferramentas de marketing, né? Não só tem várias ferramentas que você pode usar, algumas delas você aumenta o alcance da sua mensagem, você atinge mais pessoas. Então, quanto mais pessoas você atinge, né, mais pessoas podem compartilhar esse conteúdo, né, e mais pessoas podem ser impactadas com esse conteúdo. Esse conteúdo, ele tende a chegar em todas as pessoas de todas as classes sociais. Então, é um trabalho social também, tá? O marketing médico você pode enxergar dessa forma também. Outra coisa, Sidney, beleza, eu entendi, mas, poxa, o meu problema é porque eu tenho receio o que vão falar, das críticas, né? Vão me julgar, vão falar isso, vão falar aquilo. E o grande lance é o seguinte, as pessoas já te julgam. Isso é uma coisa. As pessoas te julgam, independente de você estar na internet ou não. Elas já te julgam. Segunda coisa, você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim para as pessoas ficarem parando a vida delas e ficarem se importando. Deixa eu ver ali o que é que a fulana tá fazendo, o que é que a fulana tá fazendo. Sabe? Então, não fica pensando muito nisso. Fulano falou isso. Às vezes sabe? Deixa a pessoa, às vezes a pessoa tá sofrendo, sabe? É o que a gente chama aqui, os haters, né? Os haters, hater vem de ódio, né? Quem é que sente ódio, pessoal? Quem é que tem ódio no coração? Quem tem ódio no coração é quem tá sofrendo. Pessoas que estão bem resolvidas, que estão felizes, que estão, né, ali na sua máxima potência, né, felizes, alegres, elas não têm ódio, entendeu? Pessoas que vêm na internet destilar ódio, ou presencialmente mesmo, são pessoas que estão sofrendo. O que é que a gente tem que fazer? Se afastar e fazer uma oração por ela, sabe? Desejar que ela consiga sair daquela situação triste ali. E você tem que pensar o seguinte, eu tô fazendo isso pelos meus pacientes. Eu tô fazendo isso por mim, pela minha família, entendeu? O que vão falar, o que vão deixar de falar é problema deles. Esse não é um problema meu, é um problema deles. Uma das coisas que eu aprendi na minha terapia com o meu psicólogo foi isso. Quando eu comecei a terapia, inclusive, uma das coisas que eu reclamei pra ele foi isso. Poxa, o pessoal tá me criticando, estão falando isso, estão falando aquilo. E aí ele fez uma pergunta que mudou o jogo, assim, pra mim. Ele perguntou, Sidney, mas vem cá, o que as pessoas estão falando é verdade? Aí eu parei e pensei, não é verdade. Aí ele falou, sério, se as pessoas estão falando não é verdade, por que você tá incomodado? Essa foi a primeira porrada, né? Faz sentido. Segunda coisa, Sidney, as pessoas estão falando e não é verdade. Esse problema é seu ou é delas? E aí no primeiro momento eu falei, é meu, porque, poxa, eu não sou isso que eles estão falando que eu sou e estão falando que eu sou. É injusto, não é certo, não sei o que. Ele falou, cara, mas esse é um problema deles. É eles que eles estão falando. E tu não tem controle sobre o que as pessoas falam. Ninguém tem controle sobre o que as pessoas falam. Então, assim, deixa as pessoas falarem, entendeu? Faz a tua parte. Isso pra ti é importante? Isso te faz bem? Eu falei, sim. Então faz, cara. Então, a questão aqui é o seguinte. O medo da crítica, às vezes, ela tá enraizada dentro da gente porque a gente foi criticado em casa, pelos pais, a gente foi criticado por um irmão, por um familiar, na escola, amigos, enfim, a sociedade é uma sociedade julgadora. A gente tem que entender que isso faz parte do jogo. As pessoas vão julgar mesmo, tá tudo bem. Isso é um problema delas, não é seu, entendeu? E aí eu tenho um livro para recomendar para vocês,
chama-se A Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar. Esse livro é incrível esse livro. É do Ishiro Kishimine e do Keiichi Koga. É um livro branco que tem uns passarinhos assim. Então assim, como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja, né? Então assim, imaginem vocês se libertando desses medos, dessa vergonha. O quão bem isso vai fazer para você, para sua vida, para sua família. Isso é uma das coisas que você tem que ter em mente. Não deixe de viver os seus sonhos por medo da opinião alheia. Não deixe que os outros que estão sofrendo, né, interfiram na sua felicidade, no seu sucesso, sabe? Na sua missão, entende? Marketing médico pode ser uma missão, pode ser uma das suas missões, uma das suas frentes. Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou acordar cedo, 6h30 da manhã, 5h30 da manhã, para fazer uma live toda semana, porque as pessoas precisam disso. Porque eu sei que o meu conteúdo vai ajudar essas pessoas a resolverem dores, a serem melhores, né? E se você tiver muita dificuldade depois de ler esse livro, se você ainda não faz terapia, recomendo que você procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga para te ajudar com isso, porque às vezes isso aí tá bem enraizado e não é uma simples leitura que pode resolver, tá? Outra coisa, você tem que ter muito claro na sua mente, né, e talvez até escrever, por que você faz isso? Por que você quer ver de atendimento particular? Por que você faz o que você faz? Você quer ter mais tempo, quer ter mais dinheiro, qualidade de vida, quer largar os plantões, quer exercer a medicina com excelência, o que você quer? Quando você tem isso claro, né, os seus motivos para a ação, né, você supera qualquer vergonha, supera qualquer medo, tá bom? Beleza? Então, quando você definir isso, você não vai só vencer o medo, você não vai só vencer a vergonha, mas você vai... o medo da crítica, né? Mas você também vai vencer qualquer outro desafio que apareça, que vai aparecer. Os desafios, eles são uma constante na nossa vida. A gente não pode ser inocente achando, é porque a gente acha isso antes, né? Pelo menos eu achava e eu vejo que muita gente acha. Quando eu me formar, minha vida vai melhorar. Quando eu me casar, minha vida vai melhorar. Quando eu fizer minha residência, minha vida vai melhorar. E melhora, mas... os problemas não acabam. Os desafios, eles são uma perene na nossa vida. É melhor a gente entender isso, aceitar e se preparar para isso. Então, por que você faz o que você faz? Defina isso. Escreva isso. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a dar um passo de cada vez. Daqui a pouco você está gravando seus vídeos, está produzindo seu conteúdo, fazendo seus carrosséis, fazendo seus posts, fazendo suas lives, dando entrevista, enfim, impactando aí mensalmente milhares de pessoas. Milhares. Beleza, pessoal? Uma dica prática é o seguinte. Qual é a dica prática do conteúdo de hoje? São 2 dicas. Primeiro, para quem tem muito medo, para quem tem muita vergonha, a dica prática é fazer primeiro, comprar esse livro, né, A Coragem de Não Agradar, e começar a fazer essa reflexão, autorreflexão, né, autoconhecimento. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse receio? De onde vem isso, né? De onde vem essa vergonha? Entender isso melhor. Porque entender o problema é o primeiro passo, né? A gente não faz tratamentos sem ter diagnósticos. Então, façam esse diagnóstico aí. Por que, né? Primeiro definir se isso existe, se existir. Segundo passo, a segunda coisa é, uma vez que você vence isso, né, seja com a ajuda de livros, psicólogo, terapia, enfim, quer que seja, você vai para o segundo passo. Entender o marketing como uma ferramenta. Entender o marketing como uma ferramenta do bem, como um herói para te catapultar aí, para acelerar seus resultados, tá? Para te colocar num patamar diferenciado. Tá bom, pessoal? Ótimo dia aí para vocês. Tamo junto. Bora para cima, é só o começo. Bora resgatar o prazer de exercer a medicina. Bora fazer o marketing médico de forma ética, de forma íntegra, né? Ajudando o máximo de pessoas possível. E por que não nos ajudando também, né? A partir do momento que você ajuda as pessoas, isso vai retornar para você de alguma forma, né? A lei da semeadura. É a maior lei da vida, né? A lei da ação e da reação, a lei, eu chamo de dar e receberás. Primeiro você dá, primeiro você doa, depois você recebe. Tá bom? Ótimo dia, fiquem com Deus, até daqui a pouco.